Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma sexta-feira chegando, né? Hoje, 1º de outubro, já finalizamos aí o mês de setembro e a gente inicia aí mais uma aula nessa sexta-feira. Quero agradecer vocês que acompanham a gente a aula síncrona e também o pessoal que acompanha a aula posteriormente gravada, tá bom? Então, quero agradecer a todos, sempre estão aí, né, acompanhando as nossas aulas. Tranquilo? Pessoal, então vamos lá, né? Eu acredito que vocês fizeram aí a prova os conformes, né? A gente já tinha passado. Como eu falei aí, as notas já foram publicadas. E se posteriormente tiver alguma dúvida, tá, pessoal, pode entrar em contato comigo. Mas está dentro aí do contexto que a gente explicou nas nossas aulas anteriormente. Tudo bem? Então vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controles da contabilidade. Tá? Na construção civil também, controle de orçamentos, insumos, alocação de pessoal e financeiro. E no finalzinho, né, basicamente vocês vão ter aí um exercício de como calcular, como que eu faço um orçamento, tá? Então a gente passou um exemplo bem simples para vocês conhecer como que é feito aí basicamente no caso a questão aí da parte do orçamento, tá ok? Deixa eu só alterar aqui, outubro, né, de 2021. Então vamos lá, deixa eu só compartilhar com vocês aqui na tela, e aí a gente começa aí falando um pouquinho sobre esse tema muito importante, tá? Bom, deixa eu só fechar a câmera aqui, pessoal, para às vezes fica travando qualquer coisa, vocês podem estar nos avisando aí, tá? Se travar algum problema aí no áudio, aí vocês podem estar nos comunicando, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre controles. A gente sabe que hoje a contabilidade, pessoal, ela vem trazer aí eficiência e eficácia, né, através dos lançamentos para tomadas de decisões posteriormente, tá? Então, além da contabilidade na construção civil, que a gente pode dizer que, além de ser uma obrigação, é uma ótima fonte de informação, principalmente para os gestores, os administradores, tá? E a gente sabe que o cenário aí no Brasil todo, né, como no mundo, existe construções de diversos portes, tá? E é preciso a gente ter o controle, tá, pessoal? Então isso aí, como eu sempre falo para vocês, é algo que a gente tem que, né, compreender. Os lançamentos vocês aprenderam, basicamente lá em contabilidade geral 1, geral 2, nas outras disciplinas, né? E aqui a gente fala de um modo geral, o que se compõe, né? Os custos, justamente dentro da construção civil, tá? Por quê? Porque às vezes a gente acaba não tendo noções de quais custos estão ali alocados, tá? Então, dentro desse cenário atual aí no Brasil, não só no Brasil como, né, no mundo, a gente vê aí em Sinop, outras cidades, né? A gente sabe que temos aí alunos de outras cidades, mas cabe às empresas, principalmente da construção civil, imobiliária, construtora, ser cada vez mais transparente quanto a essas informações contábeis, tá? Não é difícil, mas falta às vezes um profissional capacitado, tá? Então, para isso, todas as áreas da empresa ela deve trabalhar com os processos que a gente fala integrados e bem definidos, tá? Existe, né, algumas exigências na construção civil, tá? Que vão desde a criação social e controle dos registros diários, que a gente já sabe, né? Débito e crédito, lá os MER das partidas dobradas. Qual o tipo de conta que eu vou alocar, né? Qual que vai ser a minha aplicação? Qual que vai ser a minha origem de recursos? Tanto também a emissão das declarações, que são obrigatórias. Dentro da contabilidade imobiliária, a gente tem aí todos os controles, seja de materiais, mão de obra, né? Temos aí o SPED, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, hoje está aí, vamos dizer assim, aumentando, né? A cobrança justamente por esse controle que vocês devem ter aí, basicamente, na obra, tá? Então, hoje, às vezes, a gente não leva em conta, em consideração, essas questões, né, tão simples que ocorrem. Antigamente não se tinha, né, tanta cobrança pela nota fiscal eletrônica como se tem hoje. Antigamente era manual. Hoje já modificou, tá? Então, temos aí a questão do balanço patrimonial e outras atividades. Então, é necessário a gente ter o controle como um todo, tá? Então, utilizar as informações contábeis, principalmente aí fiscais, tá? Para tomada de decisão gerencial não é uma tarefa muito fácil, a gente sabe disso. Então é necessário a gente ter o acompanhamento, tá? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, em uma empresa, né, dependendo aí da empresa que vocês vão estar trabalhando, é necessário vocês estarem acompanhando de uma forma geral, tá? Então a empresa ela pode tratar a contabilidade de forma mais ágil, né? E aproveitar no trabalho diário, é claro, da sua produção, né? A gente sempre fala, né?
E isso se torna a empresa mais preparada, mais competitiva. Por quê? Porque ela tem um controle de tudo de uma maneira geral. E isso não ocorre, às vezes, na construção civil. Se você for pegar aí uma empresa ou outra, né, se tem o controle, mas são empresas que passou por um estudo, né? E vocês, como contadores, futuros contadores, vocês vão ter essa noção, tá? Então, por conta dessa diferenciação, a gente fala que essas empresas que atuam principalmente no ramo da construção civil, que é o nosso carro-chefe, né? Falando um pouquinho dos custos, tem que se atentar às melhores práticas contábeis, tá, pessoal? Então, a gente já falou aí os sistemas de tributação que existe, sistema, né, nós temos aí o MEI, Simples Nacional, RET, lucro real, presumido, dependendo aí o tamanho e o faturamento da empresa. Para quê? Para ter as melhores práticas contábeis e assim garantir o cumprimento de todas aquelas obrigações que a gente sabe que não é fácil se ter o controle, né, de uma maneira aí, de qualquer jeito. Então, se tem um sistema, se tem uma forma de você nada mais do que gerir o seu patrimônio, tá? De uma melhor forma e ter um controle de todas, principalmente as obrigações dos arquivos aí que tem que ser enviado ao fisco, tá? Então, pessoal, nós temos a questão dentro do controle os centros de custos, que eu já falei para vocês. Para que serve o centro de custos, pessoal? Para melhorar o controle contábil, principalmente aí das contas diversas que existe, tá? São muitas contas. Então, eu acredito que vocês já baixaram aí o plano de contas que eu postei para vocês. Vocês viram lá que algumas coisas mudam, né? Algumas coisas vai mudar, outras não vai mudar, tá? Então, dentro de um conceito geral, a gente fala que as receitas e despesas é o que a gente tem que ter o quê? Um controle mais detalhado, tá? Então, para cada área ali do negócio, a gente tem que ter esse controle. E nada mais do que a gente ter o centro de custo, como já foi falado, tá? Então, se a gente pensar em uma construtora, né, que mantém a construção de 4 empreendimentos, como a gente colocou aí de exemplo, ao mesmo tempo, então a gente pode dizer que cada um deles representaria um centro de custo, cada empreendimento, tá? Então, haveria também o centro de custo da sede da empresa, que aí, a partir daí, com essas informações do centro de custo, tomaria as decisões, tá? Então, para as companhias que trabalham no ramo da construção civil, pessoal, além de ser uma boa opção para controle das contas, né, o centro de custo, essa também é uma exigência legal dos órgãos fiscais, tá? Então, é importante dominar, né, essa técnica, para quê? Para evitar qualquer sanção por parte do fisco, né? A gente sabe que hoje, qualquer coisinha que pode acontecer, não sei se vocês viram aí numa matéria que a Cefaz de Mato Grosso publicou, que algumas empresas foram notificadas por lançamentos incorretos, tá? Na escrituração fiscal. E aí? Será que essas pessoas teriam, né, o conhecimento, teriam o controle das suas contas, dos lançamentos? É aí que a gente fala, né? Um controle de uma forma geral, tá? Então, nesse caso, a gente sempre fala, o ideal é contratar um contador interno para a empresa, porque muitas empresas levam, né, essas notas fiscais, essa movimentação para os escritórios de contabilidade, ou seja, escritórios externos, tá? É o chamado aí prestadores de serviços. Então, hoje é interessante a empresa ter um contador, né? Antigamente era muito difícil você encontrar um contador interno na empresa, né? Era passado essas documentações, o controle, a movimentação, tudo no escritório externo. Mas hoje é necessário, as empresas estão vendo com bons olhos. E a gente tem que estar o quê? Capacitado, né? Tendo conhecimento, tá ok? Como eu falei para vocês, passei para vocês o plano de contas. Então, o plano de contas, ele é importante, né? É uma ferramenta aí para a gente compor as contas gerais da empresa. Então, existem vários modelos na internet, mas cada empresa pode determinar o seu plano de conta conforme a sua movimentação, e ele deve estar de acordo com as peculiaridades do negócio, tá? Então, não adianta eu pegar uma empresa, indústria, um plano de contas da empresa industrial ou comercial e querer colocar numa construtora imobiliária que seja, tá? Então, é necessário a gente ter o conhecimento, principalmente das contas. Sempre quando a gente inicia a contabilidade, principalmente para os alunos que estão entrando, a gente ensina a classificação, né? Primeiramente, a classificação. Como que eu classifico, né? O ativo, o passivo, receitas, despesas, porque a partir daí, a gente conhecendo essa classificação, a gente já sabe, né? Basicamente, o que são aí as contas com saldos devedores, credores, aonde que se compõem os bens, direitos e obrigações. Então, é importante a classificação, tá? Ah, olha um plano de contas, vou fazer um plano de contas, mas você sabe como que se classifica um bem, um direito e uma obrigação? Então, é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Então, o plano de conta é um instrumento da administração que vai permitir aí, basicamente, um controle
geral da empresa, tá? Principalmente das suas contas que estão aí alocadas nesse plano de contas, tá? Temos a questão da formação do estoque, tá? Então, também formação de estoque é um meio de controle, tá? Então, o contrário de outras empresas que a gente fala que declaram como estoque apenas produtos, os imóveis também são ativos desse tipo, né? Para a indústria da construção civil. Então, quando se constrói várias casas, são os imóveis. O que é os imóveis? São os produtos que vão ser colocados à venda. Então, isso sim, nada mais é do que o controle de estoque da, né, construção de casas, os imóveis. Diferente, como eu falei para vocês, de uma empresa industrial, né, de outros tipos de produto, por quê? Porque a imobiliária construtora é uma empresa industrial que ela vai confeccionar, ela vai elaborar, né, um projeto e depois, posteriormente, a construção. Então, se tem toda essa questão da formação do estoque. Então, de acordo com as normas de contabilidade, as empresas desse ramo elas podem declarar no seu controle apenas os imóveis em construção, concluídos ou materiais para utilização na obra, tá? Então é um pouquinho diferente aí do que a gente vê na empresa comercial. Tranquilo, pessoal? Bom, qualquer dúvida pode nos perguntar, tá bom? Então é importante aí que vocês participem também aí das nossas, né, nas nossas aulas fazendo perguntas, tá? Isso é importante para tirar dúvida. Então, temos a questão dos terrenos, frações, né, de terras, que deve constar lá no grupo de contas de estoque dentro de terrenos a comercializar, tá? Então, acredito que vocês ainda não viram essa continha, terrenos a comercializar. Por quê? Porque a gente tem só a conta terrenos, né? Não é assim? Quando a gente vai fazer lá as primeiras escriturações, os lançamentos, a gente tem aí o capital social, aquisição de móveis e utensílios, computadores e periféricos, terrenos, né? Que a empresa, se ela pensa de construir já no terreno delas, então ela adquire um terreno basicamente para utilização e não comercialização, como é o caso da imobiliária, tá? Dentro desse contexto, pessoal, a gente fala que a partir do momento em que uma construção ela começa no local, move-se esse ativo para custo de terreno, ainda dentro aí da conta de estoque. Então é um pouquinho diferente, tá? E após a construção, né, e a obtenção aí do habitus, o documento de liberação que a gente fala, né, de responsabilidade pela prefeitura, que está tudo ok, o projeto foi realizado aí dentro do que a prefeitura pede, né, deve-se levar o registro para contas imóveis em estoque. E aí é onde que ela está pronta para ser vendida, tá? Então essas casas que vocês veem aí para financiamento, basicamente lá na conta da imobiliária construtora, ela está lá na conta imóveis em estoque, tá? Porque já está pronto para a venda, tá? Dentro também de um tema importante de controle da contabilidade na construção civil, nós temos aí a planilha de custos e controle, tá? Então, as planilhas de custos, pessoal, são aqueles documentos que têm por objetivo principal realizar um controle efetivo, né, de todos os gastos ali que vai ser realizados em uma determinada obra. Para quê? Para evitar o chamado prejuízo, tá? É importante ter isso, tá? Então, a organização é um ponto essencial para garantir todos os prazos definidos em projetos, tá? Então, algumas empresas ainda optam pela utilização de planilhas comum, tá? Dentro de software de gestão, que são muito mais eficazes e proporcionam diversas vantagens que a gente pode dizer, tá ok? Então, pessoal, dentro desse contexto, né, a gente fala sobre essas planilhas. Então, existe planilhas bem detalhadas, com as descrições. Vocês vão ver aí no exercício que vocês forem fazer, sobre a questão do serviço, a mão de obra, o material, tá? Então a gente vai ver aí de uma forma geral, tá? Então pode-se encontrar vários modelos, documentos na internet. Hoje a gente tem essa ferramenta muito importante que é a internet, né? E lá você acha muita coisa bacana, interessante que você pode colocar em prática, tá? Então, devido aí ao grande número de cálculo, é preciso entender de contabilidade para utilizar, tá? Então, existem os modelos, mas se eu não entender a contabilidade, como que eu vou utilizar, tá? Então, o ideal, pessoal, é usar um sistema de gestão, tá? Dentro aí da construção civil, tá? Por quê? Porque vai automatizar as tarefas, vai possibilitar aí o que a gente fala do controle, né? De todas as atividades que vão estar exercidas ali pelo profissional, tá? Auditoria interna, pessoal, também é um controle eficiente, tá? Então, uma prática contábil aí de grande importância na construção civil é essa auditoria interna, tá? Então, a gente pode conceituar esse processo, né, como uma verificação completa de todas as atividades para identificar possíveis falhas. Então,
Quando a gente fala auditoria interna, auditoria externas, nada mais é do que a verificação completa para verificar possíveis falhas ou possíveis erros, né? Então, o objetivo principal, o que, que é da auditoria? Encontrar pontos de melhoria e desperdício, tá? Ah, eu posso encontrar só coisa ruim? Não. Dentro da auditoria, a gente pode encontrar coisas boas também, né? Que pode ser alocado para outras partes ou departamentos da empresa, tá? Então, a gente busca as causas de um determinado fenômeno para evitar que ele se repita, né? Principalmente a questão do prejuízo, tá? Então, pessoal, esse processo ele pode ser realizado tanto por contadores interno como externo. Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença da gente estar utilizando um contador externo, tá? Um contador externo, pessoal, ele não vai estar ligado à empresa, então vai ser aí uma chamada de validação, ou seja, nós temos o auditor interno, que ele faz uma varredura dos erros, e posteriormente vem um contador, né, um auditor de fora, chamado externo, para validar o que o auditor interno fez, tá? Então, por isso que é importante, não se fica somente na auditoria interna, é necessária a auditoria externa para validar esse trabalho realizado, tá? Então, profissionais externos têm uma maior capacidade de observar, como a gente fala, identificar essa questão das falhas nos processos, tá? Principalmente contábeis da empresa. Então, é um meio de controle. E o ideal é o quê? Terceirizar a auditoria. Isso é muito importante, tá? Ah, mas eu sou auditor interno, vou fazer lá uma varredura, né? Na questão da movimentação da empresa, acaba encontrando erro, mas a pessoa que está executando o serviço é meu amigo, não vou, né, prejudicar o mesmo. Acontece muito isso, tá, pessoal? Então é importante a gente ter o conceito, né, e o conhecimento da auditoria externa, tá? Então, antes de realizar o processo, é preciso listar todas as atividades contábeis e dar acesso restrito a esses profissionais, tá? Para quê? Para avaliar com o máximo de acerto toda essa parte da contabilidade da empresa, tá? Qual que é a importância da figura do contador? É um do meio de controle, né, que a gente tem, tá? Então é essencial dentro da empresa, principalmente na parte da construção civil. Raramente você vai ver um contador trabalhando numa construtora e vai lá na obra. A maioria das vezes é o quê? O engenheiro, o arquiteto, mestre de obras, o proprietário que seja, né? Mas você não vê o contador. E o contador é uma peça essencial, porque ele pode, né, observar coisas que às vezes o outro profissional não observa, tá? Então a contratação de profissionais terceirizados para a parte aí da contabilidade, como eu falei dos escritórios, pessoal, não é tão ideal isso, né? Não é visto com bons olhos, tá? Então é necessário contratar um contador interno. Então existe uma importância nossa. Hoje, para quem se especializa, para quem estuda, né? Como eu sempre falo para vocês, hoje a gente tem uma grande dificuldade dos alunos acompanhar as aulas síncronas, principalmente quando não é cobrado a presença, tá? Então a gente vê assim, muitos alunos eles acabam não acompanhando, né? Muitos alunos falam, eu quero o diploma. O diploma, pessoal, é uma consequência, né, que a gente vai ter lá no final, tá? Ah, eu vou fazer essa atividade para me ganhar nota. Mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não aprende, né? E eu sempre falo para os alunos, não fique somente nas nossas aulas, faça leituras posteriormente. Para quê? É como eu falo, né? Para validação. Tenho dúvida? Pergunta para o professor. Então é importante que vocês tenham, pessoal, em mente que não é só o diploma. O diploma não vai, às vezes, te trazer o sucesso. Por quê? Porque você tem que ter o conhecimento junto. Eu tenho o diploma, tenho o conhecimento, vem o sucesso. Agora, diploma sem conhecimento, aí é, né? Vamos dizer assim, é algo que não a gente não espera aí um sucesso, porque aí é o fracassado, né? A gente se tem o fracasso nessa questão. Por quê? Porque o que a gente tem que ter, basicamente, é o conjunto dos dois, tá ok? Então, a contabilidade na construção civil é um desafio ainda a ser vencido, tá? Além das exigências fiscais que a gente fala, que são impostas aí pelo setor, existe também a complexidade de lidar com essas peculiaridades, tá? Então, pessoal, é importante, acompanhe, tire dúvida, tá? Eu vejo, principalmente quando a gente é mais novo, às vezes a gente não leva muito a sério. E a gente só leva a sério quando a gente pega o canudo, né? Quando a gente pega o diploma, vai para o mercado de trabalho, faz uma provinha, né? Às vezes para entrar numa empresa, demonstrar o conhecimento, e aí a gente não atinge aquele, né, que a empresa esperava. E aí a gente não ganha a vaga de emprego, tá? Quero ganhar muito bem, né? Mas não quero estudar.
não vai dar certo, tá, pessoal? Infelizmente, acontece muito isso, tá? Em Sinop mesmo, existem escritórios que às vezes solicita, né, para nós indicar alunos para trabalhar, parte fiscal, contábil, e não encontra um profissional. Encontra vários formados, tá? Encontra vários formados com diploma, mas sem conhecimento. E aí? Né? Como eu sempre falo, é importante vocês fazerem estágios também. Tem essa oportunidade? Faça, pessoal. Faça estágio. Ah, mas eu vou ganhar pouco. Pessoal, isso é o início, tá? Só para vocês terem ideia, eu trabalhei 1 ano no escritório sem ganhar nada para me aprender, né? Cheguei, falei com o proprietário, ele era técnico em contabilidade, só para vocês terem ideia, eu formado com CRC e tal, cheguei, tinha pouca experiência, tá, pessoal? Não foi falta da gente estar buscando conhecimento, porque o que faltou foi a questão do estágio, mas eu não consegui estágio. Hoje se tem uma facilidade muito grande de achar estágio, tá? E às vezes o aluno ele não quer por causa daquele salário, né? Aquela bolsa, né? De 600, 700 reais, né? Aí mais vale transporte, tal, aquela coisa. É um meio que tem de você crescer. Então, enquanto você estiver na faculdade, vai fazer estágio, que vale a pena. Você vai ver no futuro aí como vai ser a questão do seu desempenho, tá? Bom, dentro dessa questão que a gente falou, pessoal, do controle da contabilidade, então a importância da figura do contador é essencial para o sucesso de ambos, tá? Então nós temos os controles de orçamento, então a gente começa agora a falar um pouquinho de controle de orçamento. Então, para a gente elaborar um bom orçamento, pessoal, principalmente de obras, né, é uma das tarefas mais importantes para as construtoras, porque é a partir dali que vai ser adquiridos os materiais e posteriormente construído, né, seja uma casa, um prédio, entre outros. Então, uma vez que a previsão correta dos custos e do andamento dos processos é a chave para uma execução aí bem, vamos dizer assim, atendida, né, às expectativas do projeto. Então, é necessário a gente conhecer, tá? Mas a gente sabe que lidar com os custos e números é preciso compreender cada detalhe da obra. Por isso que eu falo, é bastante interessante, né? É muito importante, bastante interessante a gente acompanhar, começar aí no estágio, tá, pessoal? Então, veja com os bons olhos essa questão do estágio. Não veja só a questão salarial, tá? Por quê? Porque você ainda não se formou. Eu conheço muitos colegas meus que fizeram estágio, hoje são os contadores da empresa, estão ganhando bem, tá? Então é muito importante essa questão da gente compreender cada detalhe aí do estágio, tá? Bom, então a gente vai destacar aí posteriormente a importância, né? Uma sequência da importância de uma boa gestão no orçamento de obras, tá? Quais os impactos esse processo tem em uma obra, principalmente com as melhores práticas, para quê? Para o controle eficiente, principalmente dos custos que a gente está falando aqui. Então é importante vocês terem conhecimento, tá? Dentro dessa questão, a gente pergunta qual que é a relevância do orçamento de obras da construção civil, né? De uma construção civil. Pessoal, a relevância é tremenda. Por quê? Porque aulas passadas a gente falou, se você errar, né, um percentual lá da questão do orçamento, posteriormente isso vai te dar dor de cabeça, né? Quem for responsável, ou seja, dessa área, tá ok? Pessoal, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, só um minuto. Bom, pessoal, então, dentro dessa questão, o orçamento ele funciona como o principal pilar de todo planejamento de uma construção, tá? Então, vai contemplar aí desde os aspectos fundamentais, a disponibilidade dos valores desses recursos, né? Que a gente fala dos humanos, de materiais e também equipamentos, tá? Então, dessa maneira, as compras, contratações, locações, vai se tornar muito mais raras, tá? Então, é necessário que a gente faça, né? Um orçamento correto para quê? Para a gente fugir do controle imprevisto, né? Que a gente fala, né? Do controle imprevisto. O que é o controle imprevisto? É aquilo que você não colocou dentro do controle que estava previsto, né? Você não colocou, se torna um controle imprevisto na hora de execução de uma obra, tá? Para garantir uma capacidade logística, esse controle ele ainda vai proporcionar o quê? Uma maior capacidade de você negociar, principalmente com os fornecedores. Tá? Então, se você faz um bom orçamento, você pode fazer pesquisa de mercados. Tá? Vários fornecedores, através daí você vai ter uma economia. Então, é importante a gente pesquisar também, tá, pessoal? Porque tem gente que às vezes não pesquisa preço, tá? E isso faz um diferencial. Então, isso vai garantir uma melhor capacidade de comparação, né? E tanta facilidade na prática como a questão dos descontos que eu falei para você. Então, tudo que vocês forem adquirir, faça
pesquisa de mercado, tá, pessoal? Hoje nós temos várias ferramentas digitais, né? Temos aí acesso pelo celular, que aí tem a questão do WhatsApp, temos o telefone, temos a internet de uma forma geral, né? Isso basicamente vai garantir aí o quê? Uma redução na parte de custo, ou seja, aquisição de materiais, tá? Então, um bom orçamento de obras da construção civil, a gente fala que também é uma ferramenta importante da parte da documentação, né? De documentação principalmente das construtoras, que pode utilizar esses levantamentos de obras, pessoal, para compreender as movimentações do mercado, ou seja, os investimentos, tá? Realizar inferências sobre os projetos futuros, efetuar correções de acordo com as experiências prévias, dentro de um contexto geral, tá? Então, um controle orçamentário bem executado garante o melhor o quê? Padrão possível de qualidade à edificação, tá? Então é necessário. Por quê? Porque às vezes você faz um orçamento de um material de segunda linha que se você pesquisasse um pouco mais, você encontraria pelo mesmo valor de primeira linha, tá, pessoal? Então isso é essencial a gente ter, né, em mente essa questão do controle, tá? Ou da pesquisa, tá? Então, dentro dessa questão, essa segurança mantém os clientes satisfeitos, né? Quem não quer ter uma casa bem feita, com materiais de primeira linha, hoje ocorre muito, né? Muito de empresas construírem casas com materiais de segunda linha e dizer para o cliente que é primeira linha e posteriormente dá problema, né? Então a gente sempre fala, infelizmente, tem empresas desse modo, né? Desse porte que acaba prejudicando o cliente, tá? Então, isso reforça as parcerias mantidas dentro do mercado construtivo e vai agregar maior credibilidade à construtora, tá? Ou à imobiliária que seja, ou à empresa que está ali, basicamente executando, né? Fazendo essa construção, ok? Como que a gestão orçamentária ela pode impactar a execução de um projeto? Bom, os tipos de desperdício, pessoal, né, na construção civil, como a gente sempre fala, tá? Inclui diferentes aspectos, além do financeiro, tá? Então a gente vai ter um gasto maior? Vai. Mas com os materiais, mão de obra, equipamentos, maquinários, e isso vai refletir no custo total. Então, conforme aí a gente cita, né, o orçamento de construção, tá? Serve justamente para quê? Para evitar essa parte de desperdício, que muitas vezes pode o quê? Representar verdadeiras crises para a imagem das construtoras, tá? O desperdício. Por isso que existe o controle de materiais. Se você compra um material de segunda, né, às vezes você acaba tendo prejuízo. Por quê? Porque ele se torna, às vezes, mais fraco, né? Pode dar problema posteriormente, muito mais rápido do que o de primeira linha. Então é necessário a gente ter o que? Essa gestão, principalmente no orçamento e na aquisição de materiais, tá? Então, de acordo com os estudos recentes, perdas de materiais pode chegar a 8%, tá, pessoal, do total utilizado em uma construção. E isso é através de pesquisa. Enquanto as financeiras, inclusive relativas de retrabalho, vai atingir aí 30%. Então, só para vocês terem ideia, né? Uma construção aí de, vamos colocar 100 mil reais, tá? 8%, 8 mil reais, tá? Do que? Basicamente perdas de materiais. E 8 mil não é fácil conquistar assim, 8 mil, tá? E 30%, retrabalho. Então, de 100 mil, 30 mil reais vai ser as, né, questão aí das despesas financeiras, tá? Relativa ao retrabalho. Então, se você compra um material aí não tão bom, basicamente vai existir o retrabalho. E vocês sabem que construção tem garantia, tá, pessoal? Então, existem empresas que dá 10 anos, 20 anos, até 30 anos de garantia pelo serviço executado, dependendo aí o porte também, tá? Por isso que é importante a gente compreender essa parte aí, tá ok? Bom, com esses simples dados, pessoal, que a gente passou aí para vocês, é possível então a gente ter uma noção, né, de quanto o orçamento de obras ele é impactante para o desenvolvimento dos projetos, tá? Então, situações cotidianas existem, a gente sabe que existe alguns contratempos, mas se a gente tiver um controle maior, isso vai diminuir os custos posteriormente, tá? Imagine, por exemplo, que ao orçar o tempo que determina a máquina, deve se manter operante, tá? Então você vai orçar aí o tempo que uma máquina ela vai estar lá operando, né? O gestor responsável não tenha considerado as suas rotinas de manutenção. E aí, o que, que vai ocorrer? Prejuízo, pessoal. Por quê? Se essa máquina ela não tem basicamente a consideração das suas manutenção, rotina de manutenção, ela pode quebrar posteriormente. Quebrando, né? Aí você tem que parar a máquina, parar o serviço,
vai ter aí a questão do custo, né, que você vai ter que pagar ao funcionário, porque ele está parado justamente por uma questão aí que você não viu sobre a manutenção da máquina, ele vai ter que receber, porque ele vai para o serviço, tá? E principalmente para quem é registrado, né? Então ele vai ou vai ser alocado em outro serviço, ou ele vai ter que aguardar. Então a manutenção é primordial. Como que funciona isso? Em Sinop, nós temos aí várias empresas construtoras de blocos de concreto, tá? E eu conversando esses dias com um colega meu, ele disse que todo sábado as máquinas não trabalham. Por quê? Justamente para manutenção e verificação. Tá? Por quê? Porque ele falou que se ela quebrar, vai ser um tempo muito maior de desperdício de tempo para consertar ela. E aí vai afetar tudo na questão dos custos. Então é importante isso, tá, pessoal? Revisão, manutenção, entre outros itens que a gente pode dizer, tá? Então, nessa mesma situação, caso o equipamento ele pare durante uma atividade, né, no canteiro de obra, como eu falei, mais que sofrer gastos com a reparação são os maiores, que é a questão aí da parte, né, dos custos que vai agregar aos trabalhadores, a questão do tempo, entre outros, tá? Então, essa mesma lógica ela pode ser empregada para uma infinidade de aspectos que fazem parte do dia a dia da construção, tá? Como adequação, demanda de materiais, disponibilidade, entre muitos outros itens que a gente coloca aí, tá ok? Bom, dentro dessa parte, pessoal, que a gente fala, né, quais as práticas mais relevantes para um controle eficiente do orçamento? Então, o primeiro passo, tá, para a elaboração de orçamentos de obras é determinar se a obra que se pretende executar é de fato realmente viável em termos financeiros, tá? Então, aliando pesquisas de mercado, dados de outras obras e as suas próprias existências, né, experiências, né, existentes no cotidiano, assim é feito um levantamento completo de todos os custos, considerando essa questão dos valores, tá? Tanto dos profissionais, parte de tributos, insumos, equipamento. Então, é uma questão muito importante nessa fase para determinar se o padrão da qualidade exigido para um projeto realmente está alinhado à realidade aí da construtora, tá? Então, se tem também essa questão de verificação. Bom, dentro desse contexto, pessoal, que a gente está falando aqui, né? Imagine, por exemplo, que você acabou de executar uma obra, tá? Uma obra de um prédio de médio padrão, vamos colocar de médio padrão, tá? E que no mesmo período também recebeu a solicitação de um orçamento para um edifício de alto padrão. Então, nesse caso, por mais que o tamanho das construções e seus principais aspectos técnicos sejam praticamente os mesmos, existem alguns detalhes, tá? Então, simples detalhes com o uso de acabamento pode mudar completamente essa questão da viabilidade de execução de um empreendimento. Como assim? Se tem um projeto já feito, tá? Como a gente fala, né? Projeto em forma. Então, você vai construir um prédio, 6 andares, né? 6 pavimentos, numa determinada região. Posteriormente, chega um cliente que quer o mesmo, né, tipo de empreendimento em outra região. Eu não posso aplicar justamente esse projeto nessa região antes de fazer uma análise. Por quê? Porque eu tenho que verificar o solo, tá? Eu tenho que verificar aí algumas outras circunstâncias que pode afetar posteriormente o custo, tá, pessoal? Então, o solo, principalmente que eu falo do solo, é diferente em cada região, tá? Então, eu tenho que fazer uma análise de solo, por quê? Porque aqueles cálculos foi feito para uma região. Eu não posso executar na outra, né? Se eu não fizer essa análise. Por quê? Porque se o solo for mais fraco, aí muda totalmente essa parte da estrutura de fundação, tá? Então é importante, pessoal, prever claramente o fluxo de todos esses trabalhos, tá? Então vai ser possível, dessa maneira vai ser possível otimizar a parte dos recursos, principalmente os esforços de trabalho que vai ali compor o canteiro de obras, tá? Bom, nesse ponto de prioridade, pessoal, além da economia que a gente busca, a otimização dos recursos financeiros, tem alguns fatores fundamentais, tá? Quais são os fatores? Primeiro, segurança dos colaboradores, tá? Isso a gente já falou um pouquinho sobre a questão dos IPIs, EPCs, né, que a gente tem que tomar todo o cuidado, tá? Porque vida não tem preço, né? Se o prédio caiu, vai lá e faz de novo. Mas e aí? Segurança dos colaboradores. A gente tem que levar em consideração muito isso, tá? Então, pessoal, temos a questão das normas regulamentadoras do setor construtivo, temos a qualidade dos processos e as exigências do mercado. São fatores que a gente deve levar em consideração, tá? Então, existe aí programa voltado para construção também, né, que são excelente alternativa para diminuir essa questão do desperdício de tempos e de materiais. Só para vocês terem ideia, aqui em Sinop tem uma empresa de um colega nosso que ele estipula um cronograma de execução de obra, tá? Então, ele
é considerado aí o cara que faz uma obra muito mais rápido, tá? Ah, mas é feito de qualquer jeito? Não, é planejamento, tá? Então, dependendo do empreendimento, pessoal, que ele vai fazer, ele te dá um prazo de 3 a 4 meses para executar, tá? Aí você vai falar, nossa, 3 a 4 meses? É, dependendo do empreendimento. E não é um empreendimento pequeno, tá, pessoal? Então, ele foi considerado o cara mais rápido. Qualidade, eu não cheguei a ir lá, né, no empreendimento dele, mas com certeza ele é engenheiro civil, então ele tem uma responsabilidade, não é entregue de qualquer jeito, e já faz mais de 6 anos que ele está em Sinop. E ele fez esse diferencial. Até o momento a gente não viu nenhuma reclamação da construção deles, tá? Essa construção dele que ele fez aí na cidade de Sinop. Bom, dentro dessas questões, pessoal, a gente fala que por mais que os novos softwares, né, de controle de gestão ofereçam mais facilidade, é preciso a gente ter em mente o que? O orçamento de obra da construção civil, né, que vai depender principalmente da capacidade analítica, ou seja, muito do senso crítico por parte dessa parte dos gestores. Então, por isso que essa disciplina Custo para a Construção Civil, ela vem trazer um pouquinho também da parte de gestão, tá? Não só lançamento, né? Eu acredito que muitos esperam assim, eu vou fazer um monte de lançamento. Não, lançamento você já aprendeu, aquilo não muda, tá? O que vai mudar, pessoal, é a forma de executar o serviço, tá? Então, entre precificar cada serviço que vai ser executado ali no projeto, encontrar os preços de venda, pesquisar histórico de obras já realizadas, dentro também a questão do lucro, né, que se pretende ter, o principal ponto não está apenas em atender essas questões das pretensões da construtora, mas sim o que? Atingir um objetivo, que é o garantir o melhor, né, para todas as partes envolvidas, sejam elas fornecedores, colaboradores, entre outros, tá? Então é importante isso a gente ver com os bons olhos, tá? Então não fique só naquela questão de ter o lucro e o resto, né, que não ganha, só eu, né, somente eu. Então a gente tem que ver essa questão também, tá? Orçamento de construção, pessoal, 5 passos para ter um acerto aí ideal, né, para assertividade. Então, de maneira clara que a gente fala, né, o orçamento de obras é a previsão de serviços, materiais e equipe. Então, essa tarefa ela vai consistir entre o planejamento, previsão de custos e estabelecer valores dos serviços que vão ser realizados, tá? Então, o orçamento é uma etapa extremamente importante para o planejamento de um projeto. Eu acredito que muitos de vocês, às vezes, não têm um conhecimento de projeto ou de construção civil. Mas, através dessa disciplina, pessoal, a gente passa um pouco de conhecimento para vocês, tá? Isso é importante vocês conhecer. Não fique só naquela questão, né, de resolver atividade, acompanhar as aulas síncronas, depois gravada, que eu posto, mas acompanhar também as aulas ao vivo, tá? Para quê? Para tirar dúvida, né? Dar sugestões, participação, isso é muito importante, tá? Então, o orçamento, ele é uma etapa extremamente importante, tá? Então, essa tarefa consiste em planejar, prever custos, estabelecer a questão dos valores do serviço. Então, é extremamente importante para o planejamento aí de um projeto, tá? Ele é o elemento fundamental para tomada de decisão, junto com o cronograma físico-financeiro que eu passei para vocês aí sobre esse colega meu que está fazendo obras em Sinop, tá? Bom, com o orçamento de obras, pessoal, é possível a gente avaliar de forma mais consistente o que? A concepção, tá? Então é possível fazer uma análise mais detalhada, semelhante ao estudo de viabilidade, tá? Dentro dessa questão nós temos o planejamento, com o valor total da obra especificado, fica mais fácil analisar outras alternativas para quê? Para reduzir custo, tá? E o controle, além de auxiliar na tomada de decisão, ter um controle sobre o que está sendo feito e gasto, que vai ajudar a manter o seu planejamento em dia, tá? Então, a concepção, o planejamento e o controle são as formas mais consistentes, né, que a gente tem aí possível para avaliar a questão do orçamento de obras, tá? A elaboração do orçamento vai variar para cada tipo de obra, tá, pessoal? Então, alguns projetos ele têm maior incidência de equipamentos, outros não, outros têm de mão de obra. Então, por isso, é o que a gente fala, né? Não se prender a um modelo específico. Então, cada obra é uma obra, então ela é diferente, tá? Por quê? Porque se você pegar um modelo e colocar em outra obra, como eu falei, a parte de fundação, isso pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, é fazer uma análise geral. Lembrando, pessoal, lembrando, nós somos contadores. Então, a gente vai ficar fazendo análise de solo, mas você vai passar isso para o seu superior, que é necessário ver o custo, né, da parte, né? Qual que é o custo que se vai ter, principalmente aí para análise de solos, tá?
às vezes eu falo isso, por quê? Porque isso aí quem define é o engenheiro civil, tá? Então, às vezes, a gente vai ficar só naquela questão, tá, mas vai ter mais algum custo para a gente iniciar essa obra? Vai ter algum custo de sondagem? Então, essa questão do custo de sondagem nada mais é do que você vai observar se o solo vai resistir uma determinada construção, tá? E só isso você falar, né, não precisa você saber como que é feita a sondagem. É necessário você questionar, vai ser feito? Porque você tem que computar esse custo dentro do orçamento, tá? Então, pessoal, desenvolver um orçamento de obras é uma tarefa que vai exigir muita atenção, tá? Além de experiência, dedicação e tempo. Não é feito de um dia para o outro, tá? Principalmente de uma obra grande, tá? Então, ele pode garantir o quê? Que seu projeto seja um sucesso se for bem detalhado, tá? Então, é necessário ficar atento de alguns itens que são o quê? Indispensáveis, que vai evitar alguns erros comuns nessas etapas de trabalho, tá? Primeiro, isso é muito essencial, tá? O quê? Contratar um profissional qualificado. Vou contratar lá qualquer um, porque eu vou pagar X. Pessoal, eu acredito que a gente deve pensar também no profissional. Como vocês, né? Vocês, futuros contadores, vocês não vão querer ganhar pouco para trabalhar numa empresa. Mas e aí? Você está qualificado? Você fez essa pergunta para você? Porque às vezes a gente não faz essa pergunta, né? Por isso que eu falo, exige dedicação, tá? É muito comum o aluno querer o diploma. O diploma não é tudo, pessoal. Ajuda muito, tá? Eu vou dizer aí que o diploma é 50%. E o restante? Qualificação, tá? Você sabe fazer? Então, pessoal, contratar um profissional qualificado, tá? Não economize na contratação do profissional, tanto com experiência e qualificação para a questão de elaboração do orçamento de obra. Por quê? Porque às vezes a gente vai falar assim, nossa, é muito caro, né? O seu serviço. Tá, mas você sabe fazer? Não, né? Porque às vezes a gente acostuma a falar isso, né, pessoal? Então, se tem o valor de cada coisa, e cada um tem o seu valor, né? Então, nunca diga que o serviço do outro tá caro. Posso pedir desconto? Posso. Isso é comum, tá? Mas o que vale muito é a experiência e a qualificação do profissional, tá? Por quê? Porque isso vai poder evitar inúmeros problemas posteriormente durante a execução do projeto, tá? Fazer avaliações, pessoal. Essa deve ser a primeira etapa do projeto, tá? Para quê? Para avaliar a viabilidade da obra. Então, na avaliação é aconselhável a gente trabalhar com a margem de erro, que vai variar de 20% a 30%, tá? Então, para avaliação, é necessário ter algumas informações. Área de construção, padrão de acabamento e custo unitário básico. Lembrando, pessoal, que essa margem de erros que a gente fala de varia de 20% a 30%, para você, lá no final, você ter aí, né, uma notícia não muito agradável, com os valores superiores. Então, a gente estipula. Ah, eu vou ter esse de 20%, 30% de erro? Não. Então, a gente tem que o quê? Colocar lá como projeção, tá? Para que você não entre em desespero lá no final, tá? Ou na execução, tá ok? Faça estimativas, pessoal. Então, deve ser realizado quando o projeto e o planejamento estiverem bem definidos. Então, para estimar os preços de obra, é aceitável trabalhar com uma margem de erro de 15% a 20%, tá? E para elaborar as estimativas, a gente tem que ter o quê? Ter o planejamento e o projeto, então já pré-definido, tá? Não é de qualquer jeito que a gente faz. Tem que ter os preços unitários de serviços de referência, índices físicos e financeiros de projetos anteriores que já foram executados, tá? Então é isso que a gente tem em mente. Lembrando que nós, contadores, nós não vamos ficar fazendo isso. A gente vai acompanhar o engenheiro, é claro, com as nossas informações, tá, pessoal? Isso é essencial, né? Não um exemplo, não sou igual vocês, vamos supor, se formou, sou contador, você vai falar, ó, não sou engenheiro, mas eu tenho um pouco de conhecimento para diminuir a questão do custo da obra. Isso, pessoal, vai agregar muito a questão do seu profissionalismo, tá? É importante a gente ver isso com os bons olhos, tá? Compartilhar o orçamento com as áreas estratégicas, então o processo de concepção do orçamento de obras é exigente, tá? Exige muito detalhe, mas é compensador, como a gente coloca, ainda mais se você compartilhar com as outras áreas estratégicas da obra. O que, que é isso? Você compartilhar o que você fez ou o que você colocou no papel com as outras áreas, porque você vai ter outras opiniões. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ver o erro, né? É igual o TCC. Eu acredito que alguns de vocês já fizeram TCC, outros estão fazendo ainda, outros vão fazer, vão começar a fazer, já fizeram. Mas o TCC é assim, quando eu faço eu não encontro erro, né?
Às vezes eu não encontro erro, passo para um colega, ele acha um monte de erro que a gente não consegue ver. É isso, compartilhar a parte aí do orçamento, tá? Os setores de engenharia, compras e planejamento pode contribuir muito, pessoal, positivamente com essa fase, tá? Por isso que eu falo para vocês, engenharia, compras, planejamento, é importante vocês terem o compartilhamento dessas informações. Acompanhar o orçamento do início ao fim da obra, repetindo, não sou engenheiro civil, né? Você vai chegar lá, não sou engenheiro civil, mas eu quero acompanhar. Pessoal, isso é um diferencial nosso, tá? Por quê? Porque hoje em dia o contador não vai ficar só fazendo lançamento, tá? Pense nisso. O contador não é mais aquele que só fica na salinha fechada lá fazendo o lançamento, tá? Você faz o diferencial, tá? Então, exatamente como acontece com o planejamento de obra, pessoal, muitas construtoras fazem o orçamento no início do projeto e não acompanha e monitora mais. Tá? Isso é muito comum com os engenheiros. Eu conheço muitos que fazem um projeto, manda para a obra e não está nem aí, né? Mas será que está sendo bem feito o serviço? Se não tiver, vai dar problema posteriormente. Sobra para quem? O engenheiro, porque não acompanhou, tá? Então, na engenharia, se existe a RT, tá, pessoal? Que é a anotação de responsabilidade técnica que a gente tem, basicamente do projeto e da execução. Então, se você fez o projeto, se você errou no projeto, você é responsabilizado. Se você tirou a RT de execução e você não foi acompanhar, deu problema, a responsabilidade é sua, tá? Então, isso pode trazer alguns problemas com excesso aí, principalmente de materiais desnecessários ou falta de materiais, tá? Isso acontece muito na confecção do concreto, né? Vamos colocar aqui menos cimento, pode trazer problema como fissura, rachaduras e trincas posteriormente na obra, tá? Então, a elaboração de orçamento de obras demanda tempo, tá, pessoal? Não é de um dia para o outro, não. Então, é importante que o setor responsável por essa tarefa tenha essa autonomia e independência, tá? Para quê? Para cumprir com as suas obrigações corretas, tá? Dentro desse conceito, a gente fala da parte dos métodos, né, e ferramentas para criar um orçamento de obras de construção civil. Como eu falei para vocês, pessoal, hoje se vocês forem pesquisar material na internet, vocês vão encontrar muito focado para engenharia civil. Então a gente lapidou um pouco aqui para vocês conhecerem, ser um diferencial. Então tudo que a gente está falando aqui, ele é alocado na parte de contabilidade, tá? Então, se vocês forem pesquisar e falar sobre custo para construção civil, existe muito material mais focado para engenharia civil. E aí a gente tem que fazer uma lapidação aqui dos conteúdos para disciplina de contabilidade, tá? Então, pessoal, com a exigência, a competitividade da indústria da construção civil, as construtoras elas buscam cada vez mais por métodos e ferramentas que vai facilitar o seu dia a dia, tá? Principalmente no canteiro de obras. Então, na concepção do orçamento de obras, não vai ser diferente, tá? Então, há alguns anos era muito comum que os profissionais desse setor utilizassem planilhas Excel. Até hoje utiliza, tá? Para elaborar essa questão dos projetos, né? O orçamento de projeto. Mas hoje existe aí a questão das ferramentas eletrônicas. Nós temos software, né? Que vai garantir um controle maior de planejamento e precisão do orçamento. Mas é necessário o conhecimento, tá? Dentro dessas opções que a gente fala de ferramentas, temos algumas que ajudam, né? Como a curva ABC. O que é a curva ABC? A implementação da curva ABC em um construtor é um método simples, pessoal, de se aplicar, tá? Que vai permitir, né, que o gestor, que o acompanhante visualize de maneira mais precisa, principalmente a quantidade e quais materiais são mais importantes dentro de um projeto, tá? E aí ele pode priorizar, tá? Com a curva ABC, a gente consegue reduzir o consumo de insumos desnecessários, pessoal, como custo, tempo de trabalho, tá? E ainda vai garantir aí uma maior produtividade e lucratividade, tá? Depois eu vou ver se eu consigo mostrar uma curva ABC para vocês aí entender um pouco melhor, tá? Como a gente traz aí a parte da teoria, às vezes a gente vai ficar aí um pouco em dúvida, né? Mas é importante a gente observar essa parte aí que a gente fala da teoria, a curva ABC, né? Planilha orçamentária, também uma ferramenta importantíssima, tá? Então, elaborar um orçamento com mais facilidade, segurança e precisão é utilizar uma planilha de orçamento, tá, pessoal? Então, por meio dessa ferramenta, a construtora imobiliária, né, a empresa garante uma maior eficácia, tá? Tanto no orçamento e na projeção tanto das compras, vendas e investimento. E assim ainda vai assegurar a elaboração de um demonstrativo de resultados, tá? Temos aí a ferramenta BIM, tá? O que é a BIM? É um projeto, pessoal, inovador que está vindo aí principalmente para os projetos, né, residenciais, comerciais, que quem vai trabalhar vai ser o arquiteto e o engenheiro, tá? Então o BIM ele vai ajudar a levantar todos os dados
os dados necessários para a concepção de um orçamento. Então, você faz o projeto e a partir daquele projeto que você está confeccionando, o sistema já te dá o orçamento, tá? Só para vocês terem ideia. Isso é muito importante. Hoje nós temos várias outras ferramentas, né? Temos o Revit também, que já traz aí uma parte de orçamento, tá? A quantidade, aí você só vai fazer a pesquisa de mercado em relação ao preço, tá? Então, por meio do BIM, a gente pode alterar e integrar informações de maneira muito mais rápida e eficiente. É isso que a gente precisa, tá? Rapidez, porque, como a gente sempre fala, né? Tempo é dinheiro. Temos o ERP. Acredito que em algum momento aí na contabilidade vocês ouviram falar dessa ferramenta ERP. ERP, né? Eu ERP, tá? Pessoal, desenvolvido especialmente para gestão na construção civil, tá? No caso aí a gente colocou o Cienge, é um software, né, que garante inúmeros benefícios para você e sua construtora, ou seja, sua imobiliária. Para a elaboração de orçamentos, o ERP é capaz de projetar a coleta de dados, integrar informações, centralização de informações, calcular o percentual, né, de modo automatizado, tá? Deixa eu até alterar aqui, é modo, deixa eu só voltar aqui, de modo, de modo automatizado, tá, pessoal? Então é importante a gente ver isso com os bons olhos, tá? Por quê? Porque às vezes a gente acaba não tendo essa informação dessa ferramenta, tá? E também a questão do relatório gerencial, tá? Quais os benefícios que o orçamento da obra ele vai oferecer para a minha construtora, né? Existe vários, tá, pessoal? Existe vários. Então, caso a construtora ela tenha se deparado com resultados financeiros baixos, né, na obra, um nível elevado de custo, que isso é muito comum existir, o motivo desse problema pode ser o orçamento, tá? Por isso que o orçamento ele tem que ser bem feito. Ele demora a ser feito, mas é necessário. Vocês vão ver, basicamente, através da atividade que vocês vão fazer amanhã, tá? Eu vou trazer um modelo hoje, vocês vão fazer e posteriormente vocês vão me entregar. Pessoal, é baseado nisso, tá? Então, você acompanhando a aula hoje, você vai entender a atividade para fazer amanhã, né? Provavelmente eu libero ainda hoje a aula, a atividade de amanhã, para vocês fazerem, só para vocês terem ideia, né? Do que isso representa. Se vai tempo, cálculo, né? São continhas básicas, mas é necessário a gente ter o conhecimento, tá? Então, o orçamento de obra, pessoal, é muito mais além de um simples cálculo, tá? De referência. Ele vai projetar com precisão o resultado econômico que o empreendimento vai obter no momento da sua conclusão.
Então aqui, pessoal, ó, só voltando aqui, né? Esse é o levantamento de quantitativos, tá? Então tem o 9 centímetros, 14 centímetros. Então, basicamente, nós temos a parte, né, que é transformada por metro. Então, eu pego esses 9 centímetros dividido por 100, tá? Por quê? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. É só você pegar o 9 e dividir por 100, que aí você encontra em metros, tá? Então, nós temos aqui a questão do material, só repetindo aqui, ó, tá? 1 metro cúbico, tá? Para mim fazer 1 metro cúbico de argamassa, vai tudo isso aqui, ó, 190 kg de cimento, 0,632 metros cúbicos de areia fina. Professor, mas eu quero em litros, multiplique isso aqui por 1000, tá, pessoal? Tá ok? Por quê? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 10 horas de servente, e a questão do tempo do pedreiro para construir 1 metro quadrado de alvenaria. Então, vai dar 1h30, tá? 0,90 horas, nada mais é do que 1h30, tá ok? Bom, então tá aqui o cálculo da quantidade de blocos. É só seguir, tá? B1 mais EH, B2 mais EV. Ó, você coloca os valores, largura e altura do bloco, tá? Eu tenho a quantidade. E para calcular o volume de argamassa por metro quadrado? Tá aqui, ó. Eu coloco, né, essa fórmula e repito, ó, N é o que eu encontrei, 31,47, largura e altura do bloco, comprimento, e aí eu tenho o valor do volume da argamassa. Isso aqui, pessoal, posso multiplicar por 1000, que aí eu tenho em litros, tá? Então tá aqui as legendas para facilitar, e vocês vão fazer um exercício para entregar amanhã, tá? E aí que tem, ó, qual que é o cálculo da quantidade de insumos da argamassa por metro quadrado? Então, eu tenho lá para fazer 1 metro, basicamente metro cúbico. Tá, mas e para mim achar em metro quadrado? Qual que é o valor, né? Porque o metro quadrado, pessoal, se eu fizer 1 metro cúbico de argamassa, vai sobrar muito. Mas eu quero só fazer para 1 metro quadrado. Como que eu faço? Está aqui, ó. Eu pego a quantidade de materiais e divido pelo valor da argamassa que eu encontrei aqui, ó. Que eu já passei para vocês. Só dividir, né? Esse valor do V é só pegar e dividir esses aqui, ó, esses materiais. Que daí você, né, os materiais, não a mão de obra. Que aí você encontra basicamente, né, o cálculo da quantidade de insumos justamente para esse metro quadrado, tá ok? Temos aqui, pessoal, ó, uma tabelinha, tá? Um quadro, né, na verdade, com a composição por metro quadrado de alvenaria. Então, a composição unitária. Então, eu coloquei o bloco, cimento. Professor, o que é isso aqui? Pessoal, basicamente aquele resultado que eu tirei daqui, ó, tá? Então, eu tenho cimento, areia fina, areia média, tenho o servente, tá? E eu coloquei aqui o bloco, ó, 31,47, que está anteriormente. Tem o cimento, 2,79, que vai estar aqui, ó, tá? Areia fina, areia média, servente e pedreiro, tá? Vocês podem observar, pessoal, que o servente, eu calculei aqui do servente, ó, 10 horas, né, por metro cúbico, dividido pelo valor da argamassa, eu tenho 0,14. Por quê, pessoal? Por que eu somo? Isso aqui, pessoal, é para ele fazer a argamassa. E esse aqui, ó, 0,9, é para ele ajudar o pedreiro a assentar, basicamente, a parede de vedação. Por isso que tem os dois valores, tá? Então, isso aqui, ó, é para ele fazer argamassa. Ele vai fazer sozinho, o pedreiro não faz não, tá? Às vezes ele ajuda. Mas esse valor, por que tem dois valores? Justamente porque, vocês podem ver aqui, ó, que eu dividi pelo valor da argamassa, tá? Então, eu peguei as 10 horas dele, dividi, né, que tá aqui, ó, só para vocês terem ideia. Só voltando aqui, ó, 10 horas de servente. Então, eu calculei e depois eu somei o 0,9 horas, tá ok? Então, basicamente, ele gasta aí cerca de 10 horas para fazer 1 metro cúbico, tá? Demora um pouco, tá? Ah, vou gastar 10 horas. Nem sempre, tá, pessoal? Isso aqui é um exercício que eu trouxe como demonstrativo, tá ok? E aí, eu tenho a tabela final, tá? E aí, traço toda a composição unitária que eu vou gastar para fazer o metro quadrado. Tranquilo? Pessoal, levantamento de quantitativo. Então, no exemplo anterior, se houver no estoque da obra 12 sacos de cimento, 3 metros cúbicos de areia, né, fina, 5 metros cúbicos de areia média e 10 mil blocos, qual que é a área de alvenaria que eu posso fazer, né, sem comprar e adicionar algum tipo de material? Então, a gente vai fazer esse cálculo. Então, só para vocês terem ideia, tem um acompanhamento aqui também, tá? Qual que é a solução, pessoal? Dividir a quantidade de estoque pela quantidade de insumos unitárias por metro quadrado de alvenaria, tá? O suficiente
O cimento ele é suficiente para 215 metros quadrados, então só para vocês terem ideia. Se eu tiver 12 sacos de cimento, que o exercício, né, passou aqui, ó, eu consigo fazer quantos metros quadrados de parede de vedação? Pessoal, basicamente cada saco de cimento é 50 quilos, multiplico, tá? Divido por 2,79 quilos por metro quadrado, que é o que eu vou fazer a parede de vedação. Vai dar um valor de 215 metros quadrados, tá? Areia fina do mesmo modo, tá, pessoal? Ó, então eu pego aqueles valores que ele já passou para mim, 3 metros quadrados, tá? E basicamente, ó, os valores que eu calculei para 1 metro quadrado, tá? Só para vocês terem ideia aqui, ó, 1 metro quadrado, tá vendo? 1 metro quadrado de alvenaria. Então eu peguei esses valores e dividi pelo material, tá? Às vezes é meio confuso a gente falar assim, mas vocês vão ver que na hora que vocês forem executar o serviço, né, o exercício da atividade, é só vocês seguir esse modelo aqui, tá bom, pessoal? E aí nós temos a quantidade que eu posso fazer de metro quadrado, ó. Então lá ele deu o valor. Vocês podem ver aqui, pessoal, ó, que houve só um errinho aqui. Aqui, ó, ele colocou 3 metros cúbicos, aqui ele colocou 3 metros quadrados, mas aqui é metro cúbico, tá? Houve um pequeno errinho aí, a questão deles digitar lá. Pode acontecer também do professor colocar lá um valorzinho lá e ficar meio confuso, mas é só perguntar, aqui é metro cúbico. Metro cúbico, tá? Os blocos, 10.000 unidades por 31,47 que eu calculei anteriormente, dá para fazer aí 317 metros quadrados. Então, o insumo, né, determinante, portanto, é o cimento. Então, com os insumos em estoque, só se consegue fazer 215 metros quadrados. Por quê? Porque o material essencial para me fazer a parede de vedação é o cimento. Se não tiver cimento, eu não consigo fazer, tá ok? 3, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, basicamente, é um exercício que eu passei para vocês repetindo, ó, só para vocês fixar melhor aí essa parte de execução. E aí, nós temos as legendas que eu passei e a execução, ó. Aqui já deu 28,19, então, dependendo aí a quantidade de materiais, tá? Ou o tamanho do bloco, difere também. Então, no caso lá, os blocos cerâmicos, né, ou seja, os tijolos, tem de 6 e 8 furos. Então, depende. Se você usar 8 furos, então vai menos quantidade para fazer 1 metro quadrado. Aí o volume de argamassa e aí a questão do cálculo para mim fazer 1 metro quadrado, tá? Só dividir os valores da quantidade para 1 metro cúbico de areia e basicamente eu tenho o valor final aqui na tabela. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então é um exercício bem fácil, tá? Vocês podem seguir esse modelo aqui que eu passei, tá? Que vocês vão conseguir fazer atividade, tá ok? Então eu passei uma atividade baseada nisso aqui. Não vai estar difícil, mas qualquer dúvida nós estaremos à disposição, tá ok? Bom, nossa aula seria isso, tá? Para não ficar tão cansativo. Agradeço vocês todos que nos acompanharam, né? Nessa aula de curso para construção civil. Tem muita coisa para a gente falar, mas a gente faz aí um resumo para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, pergunta? Não? Então tá. Pessoal, agradeço vocês, um grande abraço para você que está aí, né, acompanhando a gente ao vivo, para você que vai acompanhar gravado. Não deixe de fazer a atividade amanhã, vai ser feito em cima desses exercícios aí demonstrativos que eu passei agora por último, tá bom? Pessoal, um grande abraço, desde já, um bom final de semana e fiquem com Deus, beleza? Então tá, até mais, tchau, tchau.